Ora, viva muito, boa noite, caros telespectadores, caros internautas do Análise Econômica. Quarta-feira sim, nosso espaço de debate e análise de eventos econômicos nacionais e internacionais que afetam a vida do cidadão a partir lá de casa e com certeza os seus bolsos. O Análise Econômica de hoje vai se cingir na análise sobre aquilo que foram os indicadores referentes ao Orçamento do Estado 2022, onde o Governo faz uma análise positiva, com 75% dos indicadores apresentando resultados positivos e 25 negativos. Nesse caso, 433 indicadores, que perfaz cerca de 75%, enquanto que 125, que perfaz 25%, apresentaram resultados negativos, e isso culminou com aquilo que é a apreciação do Governo, em que a estabilidade macroeconômica encontrou-se estável para o período de 2022, mas também neste programa iremos fazer referência sobre aquilo que são os estragos que foram provocados pelas cheias que estão a afetar o país, em particular a província de Maputo e o distrito de Boane-Manhissa, que estão a ser severamente afetados por essas cheias. Então, esse será o nosso programa, mas também, ao fim do programa, iremos fazer uma análise sobre aquilo que é o posicionamento de Moçambique na arena internacional no que diz respeito à exportação de gás. Moçambique torna-se, ou irá tornar-se no futuro, um dos 3 maiores produtores de óleo e gás na África, e isso poderá servir uma posição de mais-valia para o país. Que relação pode-se fazer do custo-benefício desses elementos? Como é que o governo poderá aproveitar esta posição privilegiada do país no que concerne à exploração de óleo e gás? Para hoje iremos conversar com o Dulcido Matime, que é o nosso aqui residente analista, que de certo modo conversamos eventos econômicos e sociais. Dulcido, desde já aproveito para lhe cumprimentar, muito boa noite, seja bem-vindo a esse espaço de conversa. Boa noite, cumprimentar a si, aos telespectadores e a todos os amantes do análise econômica. Agora, eu não deixaria de me solidarizar com as populações da província, da cidade e província de Maputo, que neste momento encontram-se numa situação calamitosa e que precisam de ajuda de qualquer um de nós, e daqui vão os meus endereços, os meus votos de solidariedade para todos aqueles que nesta altura estão a sentir os impactos negativos das mudanças climáticas. O que, de certo modo, poderá também ser o nosso tema de conversa no prosseguir desta conversa. Então, iniciamos exatamente com o nosso primeiro tema. Iremos falar sobre aquilo que são os indicadores macroeconômicos referentes ao Orçamento do Estado. Na semana passada, o Governo saiu a público para fazer uma avaliação daquilo que foi o Orçamento do Estado de 2022, na qual referenciou que houve uma estabilidade macroeconômica para o ano 2022, onde 75% dos indicadores apresentaram resultados positivos, o que, no entender do Governo, isto significa que a estabilidade macroeconômica cendeu-se na estabilidade. Dulcídio, 75% dos indicadores é a resposta para chamarmos estabilidade macroeconômica? Bem, eu recordo-me quando, no princípio deste ano, num dos programas, nós teríamos falado sobre este assunto, e eu já deixava claro as minhas reticências relativamente ao comportamento da economia. Eu chamava a atenção à questão ligada à forma como a previsão que o governo faz relativamente aos indicadores macroeconômicos. Eu chamava a atenção para que esses indicadores revessem os modelos de previsão que estão a ser usados, porque são muito otimistas os instrumentos que são usados são muito fazer otimistas. A previsão. Exatamente, são muito otimistas, dão-nos uma situação aparentemente boa que o país já de passar. Contudo, no fim, nós verificamos que aquilo que eram as previsões do governo não foram atingidos. Então, é um pouco preocupante. E há uma forte necessidade de o governo começar a olhar modelos de previsão que se adequam a Moçambique, mais realística, aquilo que é a nossa estrutura, a nossa dinâmica social e não só econômica. Sim, nós não podemos simplesmente estar a usar os mesmos indicadores que os outros países usam, porque têm realidades um pouco diferentes à nossa. Tem uma economia diferente da nossa. Vou dar um exemplo da questão do setor informal. Como é que nós controlamos o setor informal e integramos no processo de contabilização ou no processo da produção do orçamento do Estado? Se nós usarmos os modelos que os outros países um pouco organizados e um pouco desenvolvidos, realmente nós teremos esta dificuldade de trazer aquilo que são os reais indicadores. Então, há uma necessidade de nós voltarmos para trás, sentarmos e olharmos para aquilo que é a nossa realidade e começarmos a produzir informação de acordo com a nossa realidade. Não obstante eu reconhecer que é necessário nós
termos os mesmos modelos na medida em que precisamos de fazer comparações. Mas é preciso encontrar... Que haja uma convergência de ideias. Exatamente, ou convergência de informação, para podermos fazer a comparação entre nós e outros países. Mas há forte necessidade também se pensar num modelo que se adequa à realidade moçambicana. Podemos ter nós, aqui em Moçambique, o setor informal, enquanto os outros desenvolvidos não têm esse setor informal. E sabemos que o grosso dos moçambicanos estão a trabalhar no setor informal. 75% é suficiente para dizer que houve estabilidade macroeconômica? Estamos a falar de uma situação em que o governo tem 550 indicadores que usa, elemento do orçamento do Estado, que usa para fazer a avaliação da estabilidade macroeconômica. 433 destes apresentaram resultados positivos, o que significa que 75% dos indicadores foram cumpridos. Significa a estabilidade macroeconômica? Sim, se olhar, é suficiente para chamar a estabilidade macroeconômica neste contexto? Eu acho que não é suficiente, mas se olharmos para o número e olharmos assim 75%, este país tem este problema. Deixa-me sair da economia, ir para a educação, por exemplo. Tu tens indicadores de educação no país que demonstram que há 90%, 60%, 80% dos aprovados, mas se tu fores a pegar uma criança daquela que saiu daquela turma ou que faz parte da população analisada, tu chegas à conclusão que aquilo que se está a se apresentar não é a realidade, não tem nada a ver com a realidade no terreno. É igualzinho a estas questões. Esses indicadores, se fossem realmente, se estivessem a produzir, se estivessem a demonstrar a realidade daquilo que está a acontecer no terreno, eu penso que nós teríamos um nível de desenvolvimento muito elevado, nós teríamos uma estabilidade macroeconômica aceitável, nós teríamos a inflação controlada, teríamos a taxa de câmbio controlada, teríamos o PIB a crescer no ritmo que nós desejamos. Mas como há esta questão de produzir indicadores para satisfazer a necessidades inconfessáveis, vou assim dizer. Você acha que esses indicadores não se revê aquilo que é a realidade moçambicana? Daqui posso 60% do que estou a dizer é uma realidade daquilo que acontece neste país. Então, é preciso nós voltarmos a sentar e buscar elementos que nos ajudem a trazer análises mais ligadas àquilo que é a realidade do povo moçambicano. Do que nós maquiarmos num sítio onde de contabilidade diziam que existem balanços maquiados. Não podemos ter um orçamento também maquiado. Que interessa... Martelado já todos os exatamente, que interessa a produção dessa informação, que interessa apenas ao governo, que não interessa especificamente a realidade daquilo que está a acontecer no terreno. Então, eu estou muito cético quanto à ideia de que nós conseguimos atingir esses 75% e 25%, porque fazendo um rácio realidade e dados, parece que esse número ainda ser muito baixo. Há um desequilíbrio total, há um desequilíbrio. Então, acredita que nem 75% dos números foram atingidos? Eu acredito, quero acreditar. Não tenho sérias dúvidas. Vou te dar um exemplo muito claro que eu falei aqui da educação. Tu, a chegar na escola e encontrar uma criança que diz, passou, está no grupo do indicador 90% dos estudantes passaram. Escreves uma frase, ele não consegue ler. Está na 10ª classe. É preocupante isto. Então, isto é sistemático e em todos os setores aparece isso. Cada gestor do Estado que se apresenta num determinado patamar, ele quer mostrar que está a trabalhar, está a produzir os resultados, quando, na verdade, nós temos informação maquiada. Este é que é o grande problema que nós temos. Mas, olhando para se esses indicadores estiverem a representar a realidade daquilo que nós temos no terreno, não ficaria satisfeito. Ficaria satisfeito se nós atingíssemos os números, quer dizer, atingíssemos aquilo... 75% significa suficiente, no seu entender? Suficiente. Não bom, mas suficiente. Suficiente. Porque se nós fizermos uma boa previsão, fizermos um bom estudo sobre um fenómeno, eu creio que devíamos estar muito próximo. 25% é bastante para desvio de 25% exatamente. Em termos de resultados pode prejudicar aquilo que são os interesses iniciais. Exatamente, isso é bastante. Então, dizer que nós temos uma estabilidade macroeconômica, onde temos uma inflação a disparar, temos o crescimento do PIB abaixo daquilo que estava previsto, eu acho um pouco o nosso equilíbrio não está lá. E temos um déficit muito sério, um déficit orçamentário muito... temos uma dívida também muito que está a níveis
preocupantes. Isso tudo contribui para que nós não venhamos para aqui para fora e dizer que nós produzimos, é satisfatório. Não. Eu acho que não. Temos de trabalhar um pouquinho mais. O mesmo relatório aponta que o Estado moçambicano conseguiu alcançar 92% de receitas, em termos de objetivos de receita, mas 88% em termos de respectiva despesa. Mais receita do que despesa. É um bom passo? Mais receitas do que despesas. Em termos percentuais, porque ainda não há um equilíbrio em termos numéricos do rácio do que é produzido ou do que é obtido em termos de receita a nível nacional com o que é gasto. A maior parte desses gastos são alimentados por financiamentos externos, questões de doações. Mas em termos de comparação, temos 92% em termos de receita, em termos dos objetivos. O governo tinha um objetivo de alcançar um valor X. Conseguiu alcançar 92%. Em termos de despesas, tinha o objetivo de realizar despesas ao nível Y, mas conseguiu apenas 88%. Esses números são ou não preocupantes? São de fato preocupantes, numa situação que nós partimos de uma Sem situação... cortar, tendo em conta que, quando falamos de despesas, são escolas, são hospitais que o governo tinha o objetivo de construir, são escolas reabilitadas, eram professores a serem contratados, eram mais médicos a serem contratados. 88% não é um indicador de alguma coisa? É um indicador de uma situação de fragilidade econômica em que o país se encontra. Então, eu acho que isto levanta um grau de preocupação e que devia ser preocupação para todos nós, para aqueles que governam, assim como para a sociedade. Na medida em que a expectativa que nos transmite sobre a gestão do próprio orçamento do Estado leva-nos a acreditar que os próximos tempos poderão ser difíceis. Não sei se eu estou a ser muito pessimista, não sei, mas eu acho que a expectativa que esses dados nos indicam, que nos transmitem, não é uma expectativa boa. E quando a expectativa não é boa, não é bom isso para a própria economia. Quando nós percebemos que nós teremos uma situação difícil nos próximos tempos, teremos uma situação não boa, isso reduz, quer dizer, acrescenta aquilo que é a nossa... nível de incerteza. Exatamente, acrescenta a nossa incerteza, olhamos para o país como um país de risco e depois aqueles que têm vontade de vir investir no país poderão se sentir retraídos. É preciso que nós tenhamos uma capacidade de cumprir com aquilo que nós programamos para que no futuro as pessoas olhem para o país como um país promissor. Esses pontos são apontados, são trazidos como dificuldades que o governo teve no processo de execução do seu orçamento de Estado. Mas a questão dos anos, em cada ano, o país passa por dificuldades. O que acha que tinha que ser feito para que o orçamento fosse executado na sua plenitude, mesmo em um contexto de incertezas, em um contexto de problemas? Este ano, ou o ano passado, que é o ano de referência do orçamento de 2022, o ponto em que era levantado era a questão do conflito russo-ucraniano, que tiver afetado a nível global, todos os países, Moçambique em particular. Sim, o que é que devemos fazer para contornar esta situação? É preciso que aqui o governo fez a sua programação, o governo colocou na mesa os instrumentos para que os técnicos, para que aqueles que de forma direta lidam com a execução do orçamento pudessem fazer o melhor que podem. É preciso que as pessoas tomem consciência sobre as suas responsabilidades, de modo a produzir, de modo a cumprir aquilo que o governo tenha programado. Mas uma vez que nós temos uma situação deste país que dificulta a própria gestão, por exemplo, há um gestor que tem por obrigação efetuar um pagamento. Enquanto o chefe não autorizar para que ele realize o pagamento, ele sente-se retraído para realizar o pagamento, mesmo tendo condições para o realizar. Então, é preciso que haja um pouco de separação. A questão da burocracia. Exatamente, e os outros elementos que conflituam com o bem-estar do funcionamento da máquina pública. É preciso encontrar formas aqui de facilitar esta questão. Porque aqui tem elementos do direito. E como nós sabemos, o próprio direito é rígido, não abre espaço para as pessoas
serem flexíveis na realização das suas tarefas. Então, há que melhorar esta componente de direito para permitir que as pessoas possam fazer de forma... possam realizar a regulamentação dos próprios processos administrativos. Eu não acho que seja isso. Eu penso que é preciso que se abra um espaço onde o técnico possa ter espaço para tomar decisões sem necessidade de consultar muito acima. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, nas instituições financeiras, existem gestores de diferentes níveis. E há um certo nível de orçamento em que um determinado técnico ou um gestor de crédito, por exemplo, pode autorizar um crédito até um determinado nível, sem precisar de consultar o seu superior hierárquico. É isto que dificulta a máquina pública. Se nós conseguirmos termos esses níveis... Isto nos chama também o elemento corrupção a casa? Sim, mas se nós queremos... Posso lhe dar o exemplo de... Estamos em uma situação de intempérie agora, estão a acontecer cheias na província de Maputo, e, por exemplo, estraga-se uma estrada. Sim. Já perdemos estradas. E não há todo o tempo possível para que se manuseie um concurso, passe por toda a burocracia administrativa. Então, há vezes que o próprio governo vem à tona e faz uma adjudicação direta. Só que esses termos de adjudicação direta, do outro lado, vimos a sociedade civil também a ir contra esses elementos, porque acredita que é um veículo para o discernimento da corrupção a nível da função pública. Sim, o problema é que nós alimentamos esse fenômeno. Este fenômeno é um fenômeno enraizado no nosso país. Quando esta questão de adjudicar, fazer uma adjudicação direta, é um mecanismo de tornar o sistema eficiente. Só que nós nos encontramos numa situação de uma grande enfermidade, que é a corrupção, que dificulta o processo de gestão. Daí que nós aparecemos com estes todos os regulamentos. Mas se nós tivéssemos um processo educativo, como dos outros países, onde as pessoas são ensinadas a serem íntegras, porque há muita falta de integridade neste país. Então, se nós tivéssemos essa integridade, colmataríamos isto. Mas isso não se resolve de um ano para o outro. É preciso que o governo comece a trabalhar na terra-idade, a ensinar as pessoas a serem íntegras. Como é que a adjudicação de um concurso público normalmente só se efetua se a pessoa que está à frente do processo puder ter algum resultado, alguma comissão. Se ele não puder ter esta comissão, então não pode aprovar, não pode adjudicar a obra. Quando esta infraestrutura dá falta aos moçambicanos. Daí que há uma grande necessidade de nós começarmos a aprender a ser íntegros. Quando nós ficarmos íntegros, vamos ter situações que nos ajudam, que facilitam com que as obras públicas sejam realizadas e evitem que nós tenhamos situações que nós estamos a viver, bairros bairros alagados, bairros cheios de lixo, nós tornarmos um país em que individualmente estamos a construir arranha-céus, mas do ponto de vista coletivo não temos estrada, não temos escola, não temos, na Micopo não há carteiras para as crianças, no hospital de Tete não há paracetamol. Quer dizer, tudo isto, o que mina o nosso desenvolvimento, sobretudo, está ligado à questão da corrupção. Então, se nós conseguirmos... O país não está a formar riqueza, está a formar ricos. Exatamente. De forma individualista. Sim. É esta a nossa forma de estar. Cada um quer resolver os seus problemas. Os problemas coletivos ficam para... E depois, quando chegam as intempéries, estamos todos nós apanhados no meio disto. E, quer dizer, é neste momento que nós nos... se nós tivéssemos construído uma boa estrada, porque a falta de estrada não afeta somente aos pobres, afeta a todos, mesmo os próprios decisores de política pública, esta intempérie os afeta. Então, nós temos que pensar no país de forma global, de modo a que possamos o estabilizar, possamos ter uma estabilidade macroeconômica, possamos ter estabilidade social, podemos ter estabilidade econômica. E tudo isto depende da forma como nós nos posicionamos perante as situações. Depende das decisões que nós tomarmos hoje para que no futuro tenhamos um país a crescer. O mesmo relatório aponta que existe a possibilidade do país reduzir aquilo que é a sua previsão de crescimento, de 5% para 3%. Sim, e com esta última situação é preciso prever que neste primeiro semestre nós teremos um nível de crescimento muito baixo daquilo que tinha sido previsto, porque nós estamos a entrar, nestes meses, estamos a entrar para uma situação
em que o fator mudanças climáticas terá um impacto de sobremaneira. Estive a ver hoje, há um outro ciclone que está-se a formar, penso que é alguma coisa muito próximo de Fred, e que poderá atingir Moçambique. Então, todos esses fenômenos vão fazer com que aquilo que era a nossa previsão sobre o crescimento econômico possa baixar e que provavelmente poderemos retomar no segundo semestre. Ainda nesta mesma situação que falávamos sobre a questão de mudanças climáticas, já quando avançamos ao nosso segundo tema de painel, vamos falar sobre aquilo que foram os efeitos ou os prejuízos econômicos provocados por esta cheia que está a afetar todo o país, mas em particular a província de Maputo, concretamente o distrito de Boane e Manhissa. Esta cheia, que realidade econômica nos traz em termos de dificuldade? Neste contexto que dizíamos, o país está a formar ricos em vez de riqueza. Assistimos em pouco tempo um grande nível de devastação, muita gente a perder suas casas, seus produtos, a questão agrícola, mas também vimos estradas reabilitadas há pouco tempo atrás, pontes que há pouco tempo atrás sofreram uma reabilitação e que hoje estão totalmente destruídas, que exigem de novo um orçamento para a sua reposição. Sim, dentro da questão da integridade de que eu estava a falar, relativamente à questão das infraestruturas públicas principalmente, é preciso que se desenvolva esta virtude, integridade. Na medida em que eu estava a comparar os vídeos que tenho estado a ver da África do Sul e de Moçambique. A forma como Moçambique é devastado é um pouco diferente da forma como a África do Sul é devastada. Porque a ponte que é construída na África do Sul está num nível muito elevado relativamente ao curso das águas. Enquanto que as nossas pontes são construídas e que ficam num nível em que qualquer subida do nível das águas, já atingimos um nível superior, já estamos em cima da ponte. Quer dizer, nós temos que começar a ter mecanismos de previsão sobre as quantidades de água possível para atravessarem as nossas pontes e construirmos estradas e pontes que sejam resilientes, que tenham uma capacidade de resistir a essas intempéries e a altura em que nós colocamos. Por exemplo, o problema dali de Boane, um sítio chamado Mazambanini, é um problema de longa data e que ninguém olhou para esta questão neste percurso de tempo. Continuamos a ter aquela estrada num nível muito baixo, que sempre com um Beluz, temos cheias num Beluz, aquela zona fica alagada. Quer dizer, é preciso mudar a forma como nós pensamos, a forma como nós pretendemos realizar ou construir as nossas infraestruturas. A outra questão que temos que fazer tem a ver com o cuidado que nós temos que ter quando se aproximam esses momentos difíceis. É preciso que a gente dê informação às pessoas. Eu senti este ano, há anos em que nós temos uma informação completa sobre a probabilidade de ocorrência desses fatores. Este ano faltou o alerta. E depois, curiosamente, eu vi o discurso do Presidente da República ontem, que dizia que nós atingimos um nível de alerta amarelo, provavelmente. Eu acho que já ultrapassamos o nível de alerta amarelo, estamos num outro tipo porque uma desgraça, quer dizer, uma situação de desgraça, ainda nós estamos no nível de alerta amarelo. Eu acho preocupante. Parece que as pessoas estão a tomar esta questão de forma, com alguma ligeireza. E eu não sei se os técnicos que sentaram e escreveram o discurso para o Presidente da República realmente queriam dizer que o nosso nível de alerta é um alerta amarelo, num momento em que nós temos extensões de terra agrária devastada, eu vi bois nadando naquelas águas, temos infraestruturas destruídas, temos, a última indicação que eu tive parece que rondamos aí aos 90 e qualquer coisa mortos. Quer dizer, este nível ainda continua um nível de alerta amarelo. É preocupante quando se sente que há um pouco de ligeireza no tratamento dos assuntos que são sérios, são do país. Eu penso que
há uma necessidade de as pessoas tomarem a peito e trabalharem essas questões com um pouquinho de seriedade. E depois viu o diretor ligado à questão da hidrologia a dar uma espécie de soluções, a mostrar que o país tem estudos feitos por moçambicanos, tem estado a defender isto, que os moçambicanos têm capacidade para resolver. O que se precisa é buscar aquilo que são os estudos de nós próprios moçambicanos e pôr em prática, porque são soluções viáveis que poderão ajudar o país. E este diretor falava da questão de, por exemplo, se uma família tivesse uma cisterna na sua casa, isto ajudaria bastante na retenção de água, e as quantidades de água que estariam a se perder seriam em níveis muito baixos e que ajudaria a evitar o alagamento. Dizia também que se nós tivéssemos um poço em casa, aquelas águas iam se depositar dentro do poço e evitariam criar esse estrago. Quer dizer, é tempo de nós começarmos a pensar e a buscar esses estudos e usar esses estudos para que solucionarmos os nossos reais problemas. Agora, economicamente, é natural que nós não podemos esperar que o crescimento econômico deste primeiro semestre seja no nível que nós estávamos a prever, porque estamos a vir de uma situação de dificuldade. Há pouco tempo os transportadores estavam a reclamar e a dizer que querem aumentar o preço do transporte, porque as condições de trabalho são difíceis. Eu não imagino. Deixe-me descer um pouquinho e falar de questões. Sabe, nos próximos dias, por exemplo, aqui na cidade de Maputo, vai ser difícil tu teres alface para comer, vai ser difícil teres couve, vai ser difícil ter a nhangana, vai ser difícil ter o tomate, vai ser difícil ter uma maçaroca para aquelas que são vendidas por aí. Então, isto tudo contribui para que as nossas previsões econômicas, as nossas previsões que tinham feito, devem ser revistas em baixo. Doutor Cidi, temos uma situação agora de cheias na província de Maputo, temos pontes destruídas, temos muitas famílias a perder o seu nível de rendimento. Que políticas o governo deve tomar agora para tentar melhorar o nível da atividade econômica, que com certeza será afetada com esse nível de chuva que afetou a província? Eu penso que nesta primeira fase o que nós temos que fazer é voltar a criar condições para estabilizar estas famílias. Como? Sim, a única via que nós temos, por causa das nossas dificuldades do país, e sempre estamos à espera de que algum país possa nos ajudar. Eu não vejo condições internas que poderão nos ajudar a resolver esses problemas no curto prazo. Mas tenho estado a ver o esforço que o governo está a fazer. Vi num programa de televisão, vi que vão colocar uma ponte, a ponte destruída, vão colocar uma ponte metálica. É isto, o governo tem que aparecer a estimular as pessoas para que regressem às suas formas naturais de obter rendimento. Mas nesta altura é bastante difícil pensar no que o governo poderá realmente fazer para resolver este problema. Mas a primeira coisa é estabilizar e voltar a trazer as pessoas para o seu dia-a-dia normal. O Presidente da República anunciou no seu pronunciamento ontem 260 milhões de meticais. É suficiente para atender às necessidades do povo neste momento? Bem, suficiente não é, mas deve ser aquilo que o país tem, deve ser aquilo que o país pode dar nesta altura, enquanto que o governo, eu penso que o governo não está distraído, o governo está a trabalhar para trazer para encontrar outros parceiros que possam nos ajudar neste processo. Porque a devastação é maior. Há camponeses que perderam o seu gado, há camponeses que perderam as suas machambas. Isso tudo vai ter impactos negativos naquilo, ou vai ter impactos negativos naquilo que é a produção nacional. Então, há esforços que são necessários e que é preciso fazer, mas nesta altura também tenho dificuldades em pensar o que é que o governo pode fazer. Talvez nos próximos dias eu... Mas neste momento, olhando para este valor e olhando para aquilo que é a devastação, quais poderiam ser as áreas prioritárias para investir o dinheiro? Não é um dinheiro suficiente, mas é o que temos. Quais os pontos estratégicos para um contexto igual a este? Sim, o que temos agora, 260 milhões aproximadamente. O que significa prioridades neste momento? Sim, prioridade neste momento é encontrar, como eu dizia, trazer as pessoas para o regresso à vida normal. Nesta altura, o que as pessoas precisam é
água, comida. É isto que o governo pretende providenciar com esse dinheiro. Agora, a questão dos investimentos, ainda tem que se fazer uma avaliação, ver o que é que se perdeu e o que é que não se perdeu e passarmos essa informação e depois de termos essa informação é que podemos avançar com algumas ideias sobre... Mas há uma necessidade muito grande nesta altura de voltar a repor as infraestruturas ligadas à educação, ligadas à saúde. Infraestruturas sim, de transportes, de comunicação. Sim, sim. E em breve é preciso encontrar, por exemplo, para o setor agrário é preciso encontrar uma forma de distribuir aquilo que são as sementes porque a produção em algumas zonas encontra-se perdida nesta altura. Então é preciso... O setor agrário moçambicano, a agricultura contribui entre 20% a 30% no produto interno bruto e se está a ser afetada nesse momento, isso terá resultados significativos no nosso produto interno bruto. Sim, terá, sem dúvida nenhuma. Então o governo aqui tem que encontrar uma forma de voltar a apoiar os agricultores, a apoiar as famílias com insumos agrários, de modo a permitir que possamos, lá para o segundo semestre, termos uma outra visão sobre o crescimento do país. Vamos passar agora para o nosso terceiro tema, só para fazer um rabisco rápido. O que acontece é que Moçambique passará, a partir de agora, a ser um dos 3 países, um dos 3 maiores produtores de óleo e gás na África. E isso pode ser uma posição privilegiada, olhando que Moçambique passa a países como Angola, começa a permanecer em países como o Níger, que de certo modo são países pioneiros e de relevância internacional bastante imponente. O que isso pode significar Moçambique tornar-se um dos países que mais produz óleo e gás a nível da África? Significa que nós nos tornamos um país apetecível, nos tornamos um país apetecível ao investimento, nos tornamos um país apetecível ao terrorismo e precisamos de tomar alguns cuidados para que o nosso país possa crescer. É preciso atrair, de fato, o investimento para o país, mas também é preciso termos cuidado relativamente a esta questão do terrorismo, porque se nós nos tornarmos um produtor, de certa maneira haverá um interesse para que as forças que comandam os terroristas possam sentir-se atraídos por vir a Moçambique, de modo a poder controlar o processo da produção deste gás e deste gás. Como capitalizar isto? É uma posição, Sim. Apenas isso. São produtos que estão a sair, o produto óleo e gás está a sair. Mas como capitalizar isso para a melhoria da condição de vida do povo moçambicano? Que, afinal do dia, é o que mais importa. Sim, eu acho que devíamos, nós moçambicanos, começar desde já a debater como é que nós podemos aplicar esses recursos para que possamos estabilizar as contas nacionais. Primeiro, podemos estabilizar os indicadores nacionais e podemos ter um orçamento equilibrado, onde a diferença entre as receitas e as despesas seja equilibrada, ou o déficit orçamentário seja o mais reduzido possível, na medida, e isto também poderá nos ajudar a ser um país que se liberte das suas dívidas. E eu acho que tenho estado a assistir à discussão à volta da questão ligada ao Fundo Soberano, para o qual eu não concordo. Eu penso que nesta altura temos que resolver os problemas reais que nós encontramos para que tenhamos uma estabilidade social, porque nós, como país, por exemplo, vou dar um exemplo da área metropolitana de Maputo, nós estamos quase que expectantes na questão de a qualquer momento haver uma convulsão social. Por exemplo, com esta questão dos transportadores pretenderem aumentar o preço do transporte, a população também vai reagir e não sabemos até que ponto a reação desta população vai trazer consequências negativas para a própria economia. Então, era preciso que nesta altura nós estivéssemos a olhar para estas questões com um pouco de cuidado e que mais lá para diante pudéssemos começar a pensar em ter este fundo soberano, porque eu tenho estado a colocar algumas perguntas nas quais não encontro resposta. É verdade que essas são decisões muito difíceis, é preciso decidir o que consumir agora, o que investir nesta altura e o que poupar para o futuro. Mas como é que você quer poupar se você tem muitos problemas? Você não consegue pagar salário condigno aos professores, não consegue pagar salário condigno aos médicos, não consegue pagar salário condigno ao médico. A poupança é uma função de rendimento. Exatamente. Temos que poupar em função daquilo dos nossos rendimentos. Agora, se o nosso rendimento
é menor do que o nosso consumo. Eu não percebo como é que nós estamos a perder tempo, a pagar salas, a realizar conferências para discutir essa questão, ao invés de discutirmos como é que aplicaríamos os recursos deste advento do gás para melhorar a situação de vida dos moçambicanos. Dulcidio, muito obrigado por estar aqui conosco durante esse espaço. Vou-lhe pedir que dê os seus pontos finais em torno daquilo que foram os temas aqui discutidos. Eu acho que é preciso que nós olhemos para a situação das calamidades naturais como uma coisa presente, é uma coisa real para este país e comecemos a desenvolver estratégias que nos permitam controlar fundamentalmente a questão ligada às águas. Poderíamos criar diques. Eu me recordo, enquanto estudante de 11ª e 12ª, nós já discutíamos isso. Moçambique não tem represas, Moçambique não tem diques para controlar as águas. E já estamos, provavelmente, isso 11ª e 2ª, estou a falar de 1998, e nesta altura já passam 20 e tal anos, e nós sempre estamos a falar, barragem de Curumano, barragem de não sei quantos, barragem de... Mas isso nunca se transforma em realidade. Então temos que levar a peito isso, porque os fenómenos naturais estão aí e nós temos que nos adaptar àquilo que é a realidade natural. Muito obrigado, Dulcidio. Agradecer também a ti, caro telespectador, que durante esse espaço, sensivelmente uma hora, ficou aqui a conversar conosco eventos econômicos nacionais e internacionais que, de certo modo, têm influência sobre a sua vida e, com certeza, sobre o seu bolso. Falamos, na primeira instância, sobre aquilo que era... Primeiro falamos sobre a questão dos indicadores referentes ao orçamento do Estado, na qual o país ou o governo faz uma avaliação positiva da estabilidade macroeconômica nacional. E, em segunda instância, discutimos também aquilo que são os impactos econômicos das chuvas torrenciais que têm afetado o país, particularmente as cheias na província de Maputo, concretamente o distrito de Boane. Mas também, ao final do programa, falamos sobre aquilo que é a posição em que Moçambique ocupa na arena internacional no que diz respeito à exportação e produção de óleo e gás. Este foi uma análise econômica desta semana, quarta-feira sim, encontramos na próxima oportunidade.